Nós temos tratado, ou nesse mês de julho, vamos tratar da vida da nossa igreja, da visão que nós precisamos ter a respeito de nós mesmos, da comunidade que nós precisamos ser. E, inclusive, o segundo semestre nós vamos tratar sobre a comunidade do reino. É um texto de Howard Snyder, que foi missionário aqui no Brasil, conhece bem a nossa realidade, a realidade brasileira, e fala sobre essa igreja. Como é que a igreja deve ser? A comunidade do reino é a igreja que Deus quer. Como é que nós podemos ser esta igreja? Domingo passado nós falamos sobre essa comunidade do Cristo, dando especial importância a Cristo como aquele que amarra todas as coisas, aquele que faz com que a gente tenha a permissão de enxergar o mundo, a história do mundo, de uma visão macro. Todas as coisas estão amarradas a partir de Cristo, tendo Cristo como a nossa lente. Sei que existem estudiosos que hoje você deve ouvir muito sobre a meta-história, não é? Essa investigação que busca essas leis que regem a história. Como é que a história os eventos históricos vão se amarrando, organizando, e alguns creem, inclusive, que a história ela é cíclica, ela sempre acontece novamente. Mas existem estudiosos que dizem essa meta-história, essa explicação para toda a história do mundo, não existe mais. Então, aqueles autores, aqueles pensadores, Hegel, Marx, com o comunismo, por exemplo, Nietzsche, esses pensadores, esses filósofos que explicavam todo o mundo, toda a história da humanidade a partir de uma visão, os autores hoje creem que isso não existe mais, não é mais possível que isso aconteça. Hoje você ouve muita expressão narrativa, e as metanarrativas também, que explicam como é que essa história se dá. Foi um filósofo francês, Lyotard, que fala sobre isso, que isso acabou, é o fim das grandes narrativas. Agora, o que se explica, o que é importante é como eu penso. E você sabe que isso acontece muito. Às vezes você está discutindo com uma pessoa, a pessoa diz assim, ela não quer discutir, ela não quer pensar. Então ela diz assim, a minha verdade... E ela fala da verdade como se a verdade fosse um negócio interno dela, a partir da visão microscópica que ela tem sobre a vida. Porque aquela história que explica todo o mundo, segundo Lyotard, isso acabou. Então o iluminismo que nos alcançou, o positivismo, você sabe que a frase da nossa bandeira, ordem e progresso, ela vem de uma linha filosófica que é o positivismo. Se tiver ordem, vai ter progresso. E ele explicava a história do mundo e dizia que o mundo pode ser organizado a partir dessas ideias. Eles creem que isso acabou. O idealismo, o próprio marxismo, a queda do muro de Berlim foi uma derrocada. Toda aquela ideia, toda aquela ilusão, todo aquele desejo de explicar o mundo, de organizar o mundo a partir de uma só ideia, caía por terra. Antigamente a gente usava a expressão cosmovisão, uma visão de mundo, uma maneira subjetiva de ver e entender o mundo e todas as coisas que existem no mundo, as relações humanas, os papéis dos indivíduos e a própria sociedade. Respostas filosóficas básicas que eram dadas sobre o sentido da existência humana. Por que o mundo existe? Por que existe algo e não o nada? Ou sobre a existência da vida após a morte, responder aquelas perguntas, por que eu estou aqui, para onde eu vou, qual o significado da vida? Quando nós pensamos sobre o Evangelho de Jesus Cristo e sobre o cristianismo, e pensamos cristianismo, que isso está focado em Cristo, que em Cristo nós encontramos um sentido para a vida. Toda a realidade que nós conhecemos é possível ser explicada a partir deste Cristo que nós vimos. Desde essa explicação para toda a existência, mas também para a nossa vida em particular. Se há uma explicação para tudo, há uma explicação também para o particular. Em Cristo, então, nós compreendemos que aquilo que é concreto, aquilo que eu enxergo, aquilo que eu vivo, aquilo que eu sinto aqui neste mundo, ele está encharcado dessa transcendência que é este Cristo. Você já pegou algum pano encharcado e que ele está tão envolvido com a água, por exemplo, que
não se desprende aquilo. O cristão é aquele que vive nesta realidade, mas ele enxerga que ela está envolvida por essa transcendência, por algo que está para além da sua própria realidade. Em Cristo, então, a história da humanidade vai convergir. Este Cristo que faz com que a história da humanidade tenha sentido. Aquilo que nós lemos no início deste culto, no versículo 10, o apóstolo Paulo diz, isto é, e ele vai falar de nós, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e ele vai falando de Cristo o tempo todo, para dizer no versículo 10, que isto é, de fato, o que Deus tinha como propósito, e que Ele revelou recentemente, Ele está falando desta vinda do próprio Cristo ao mundo, aquele Cristo que Pedro olhou e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Paulo está se referindo a isso. Nesses últimos tempos, Deus revelou este mistério, que era vir ao próprio mundo, e se revelar a todas as pessoas, e realizar o propósito de Deus. E Ele diz, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Esse é o Cristo, e nós somos a comunidade do Cristo, porque em Cristo nós entendemos a realidade do mundo, nós entendemos a história, ainda que este próprio mundo diga, não existe uma meta-história, não existe uma meta-narrativa, não existe uma cosmovisão que possa explicar tudo. Para nós, olhando em Cristo, Cristo é a lente que nos faz enxergar a realidade, que faz a gente entender que há um propósito e que há um fim desta história, que ela vai convergir para um ápice em que Cristo, todos reconhecerão este Cristo, e que em todos vão reconhecer que Ele é Senhor, todos vão se curvar diante dEle, todos vão adorá-lo. Por isso que nós somos a comunidade do Cristo. Quando alguém chega para nós, lá na sua faculdade, lá quando você faz a leitura de um autor, e ele fala assim, não existe isso, você fala assim, olha, infelizmente, eu tenho um rei que governa a história, que dirige a história. Mas hoje eu gostaria de pensar sobre a comunidade do Espírito. E é interessante que quando a gente pensa sobre a comunidade do Espírito, e só de usar essa expressão, já vem à nossa mente algumas ideias estranhas, um negócio meio diferente. Eu lembro que fui uma ocasião num culto, e tinha uma senhora que rodopiava, e o sapatinho de fogo, você já deve ter ouvido falar disso, né? Mas ela rodopiava de uma tal maneira, e eu fiquei assim, sem saber o que estava acontecendo, e assustado, nunca tinha visto aquilo. Aquelas coisas que hoje aparecem nas redes sociais, fulano que cai para trás, e o paletó que jogava sobre as pessoas. Me lembro que fui num monte orar, porque eu queria ver as folhas das árvores brilhando e as estrelas fazendo um círculo em torno da gente. Porque essas coisas que falavam, e eu fui porque falaram para mim que eu não era crente, ou que era um crente muito frio, porque não apareciam essas coisas na minha vida. Eu era um jovem, um adolescente, que eu falei, se Deus está nesse negócio, eu quero esse negócio para a minha vida. E quero saber quem é esse Espírito. Como eu nasci na igreja, ou fui criado na igreja, melhor dizendo, eu tinha algumas dificuldades de entender algumas coisas. Eu já disse para os irmãos que eu aceitei Jesus com 9 anos de idade, por isso que esse trabalho com as crianças é tão precioso. Eu sei que algumas crianças vieram hoje aqui à frente, a gente às vezes olha, pensa assim, ela veio porque o amiguinho veio na frente. Cuidado. Eu me lembro, no dia que eu aceitei Jesus, que eu vim à frente, veio o Gilson junto comigo, o pastor Gilson, lá da Cachoeirinha, a Leia, que é a esposa do pastor Cláudio Manhães, viemos juntos à frente, aquela turma, aceitando a Jesus, tudo com 8, 9 anos de idade, e pela graça de Deus estamos aqui até hoje. Então a gente cresce na igreja, aprendendo algumas coisas que a gente entende, que Deus é amor. Eu disse que quando cheguei nessa idade, que eu comecei a querer ver estas coisas, eu sabia que Deus é Espírito, mas eu ainda não entendia que o Espírito Santo é Deus. Era uma coisa que não dava para uma criança de 8, 9, 10 anos entender a Trindade. Mas eu fui aprendendo com o tempo a respeito disso. Quando eu penso sobre a comunidade do Espírito, eu não estou pensando nessas reações que nós temos quando nós temos um contato com o Espírito Santo de Deus.
Eu repito muito que nós temos um Deus que é vivo, e esse Deus que é vivo quer agir na nossa vida, Ele fala conosco, Ele age em nós, Ele nos conduz, e nós podemos ter experiências com Ele. Mas longe destas reações que estão ligadas muito ao temperamento, à história de vida das pessoas, de cair para trás, cair para frente, chorar mais ou menos, rodopiar ou não, essas coisas estão lá na periferia do nosso relacionamento com Deus. O que é essencial é ter a compreensão que eu faço primeiro parte dessa grande história, que me permite enxergar a minha história particular e pessoal como parte desta grande história. A sua vida, ela não está desconectada daquilo que Deus está fazendo. Quando a Bíblia fala que Deus teve um propósito de convergir, Ele tem um propósito da sua vida. Pare para pensar um pouco se quando você não se converteu naquele dia, você não teve uma percepção de que parece que Deus estava te cercando, estava cuidando de tal maneira que você chegasse naquele momento. Isso é maravilhoso, perceber que enquanto Deus está querendo, por exemplo, libertar Israel do cativeiro do Egito, Ele vai e entra na história de uma família muito específica, de Joquebede, e pega um dos filhos menores para salvar no rio, no Egito, no rio Nilo, e ele dirige aquela história de tal maneira que a filha de Faraó adota aquele menino, e ele cresce, e mesmo quando ele faz coisas erradas na sua vida, como matar o egípcio e foge, Deus continua dirigindo a história particular daquele homem, para que a história maior possa ser conduzida e ser realizada, e ele possa dizer assim: eu ouvi o clamor do meu povo, e eu decidi descer e salvar o meu povo, e ele fez essa grande história acontecer, a partir da pequena história, daquele bebê bonito, que podia ter sido engolido por um crocodilo no rio Nilo, e ele cuidou de tudo isso. Nós precisamos compreender isso, que a minha história, inclusive, contribui para a consecução dessa grande história. Você já pensou? Um congresso missionário foi perguntado assim: como será essa grande revolução missionária? E aquele preletor disse: olha, eu não sei, talvez o grande líder de missões para o século 21 ainda não tenha se convertido. Você já pensou que um desses meninos que veio à frente, um desses meninos que, quando vão para o IBP Feliz, fazem essa alegria toda, eles podem ser novos missionários, novos pastores, novos líderes dentro da igreja, ou que eles podem se tornar pessoas que vão entrar na vida da sociedade e fazer diferença na sociedade em que estiverem. Nós encontramos grandes pessoas, grandes homens que não foram pastores nem missionários, mas que ajudaram a mudar a história da sociedade em que estavam. Eu preciso compreender, por isso que é importante, quando você vai escolher com quem você vai casar, que profissão você vai ter, que você não está simplesmente escolhendo aleatoriamente o seu próprio gosto, a minha verdade, mas que a sua vida faz parte de um plano maior da parte de Deus, e que Ele vai usar a sua micro-história, a sua história particular, os detalhes da sua vida, para levar adiante o seu plano maior. Jesus garante que Deus cuida dos pássaros e das plantas, logo vai cuidar de mim, a quem Ele atribui maior valor. Jesus garante que Deus amou de tal maneira que não poupou nem mesmo seu próprio filho. Logo, nada poderá nos afastar do amor de Deus. Aquele Deus que cuida do grande, do cósmico, é aquele Deus que cuida do particular. Aquele Deus que está ouvindo neste instante, cuidando do mundo com 7 bilhões de pessoas, é o Deus que está contemplando o seu coração neste instante. É o Deus que sabe da sua dor neste instante. Primeira questão, então, que nós, para sermos essa comunidade do Espírito, é entendermos que o Espírito Santo é uma promessa de Deus, desde o Antigo Testamento. Lá em Joel, citado por Pedro no seu primeiro sermão em Pentecostes,
Diz assim: e depois disso derramarei o meu espírito. Depois que Deus restaurar o seu povo, ele diz: depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre servos e servas. Eu vou derramar meu espírito sobre todos os povos, até sobre servos e servas, gente que não era contada, gente que não tinha voto, gente que vivia à margem da sociedade, eram escravos. Até sobre servos e servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e mostrarei maravilhas nos céus e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor no monte de Sião e em Jerusalém, haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. O Espírito é uma promessa de Deus, que Ele ia fazer democratizar o seu cuidado, o seu relacionamento, o seu poder, as visões, o cuidado de trabalhar com esses povos, que isso não estava restrito a Israel, que isso ia ser derramado sobre a terra, que isso ia ser transbordante. Ninguém precisa viver sem o Espírito. Ninguém precisa ficar longe de Deus, porque o Espírito foi dado a todos aqueles que invocarem o Senhor. Quando você se sentir só, lembre-se de clamar. Quando você tiver a impressão de que Deus está distante de você, lembre-se que o Espírito está sendo oferecido a todo aquele que invocar. Não, parece que o pastor tem mais poder, ou tem aquele irmão que ora bonito na igreja, ou tem aquele líder que parece que está cheio do Espírito Santo. Errado. O Espírito é dado a todos. Não tem cargo, função, título, que faça com que alguém tenha mais Espírito do que outro. Qualquer que invocar o nome do Senhor será alcançado por este Espírito. E a comunidade do Espírito percebe isso. Portanto, quando você estiver visitando alguém, e alguém falar: eu preciso tanto de uma oração, eu vou ligar para o pastor para ver se ele tem um horário para vir aqui orar por você. Ore você! Quando você sentir assim: estou dando falta de fulano na igreja, faz 2 domingos que eu vou e não vejo fulano, preciso ligar para o pastor para lembrar ele de visitá-lo. Visite você, ligue você, faça uma surpresa a você, porque o Espírito está em você. Mas o pastor estudou. Não tem problema, meu irmão. Uma das coisas que Jesus prometeu é que Ele ia dar as palavras certas, quando os seus apóstolos tivessem que estar diante dos reis, que esse Espírito ia fazer você lembrar as palavras de Jesus, que quem faria esta obra através de você seria o Espírito. O livro de Atos dos Apóstolos, dizem que deveria ser escrito assim: Atos do Espírito através dos apóstolos, porque foi sempre o Espírito agindo através de homens. Não foi Pedro que pregou o sermão da vida dele, foi o Espírito que usou Pedro, foi o Espírito que fez o milagre no ouvido daqueles homens, que ouviram aquela mensagem na sua língua. Eles foram instrumentos, e nós precisamos compreender: uma comunidade do Espírito é uma comunidade de pessoas que entendem que nós somos só instrumentos. E quando eu digo só, eu falo de boca cheia, que bênção é ser um instrumento de Deus, ser usado por Deus para alcançar outras pessoas. A comunidade do Espírito é a comunidade que entende que o Espírito foi democratizado para todas as pessoas. É uma comunidade que entende que o Espírito é uma experiência concreta. Veja aqui em Atos 2, a instrumentalização dos apóstolos. Jesus prometeu: olha, vai vir sobre vocês o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas. E o que acontece? Que aqueles homens que eram indoutos, que eram homens rudes, simples, pescadores, que as pessoas ao ouvirem falar: esses homens são simples, eles não são os teólogos, eles não são os escribas, eles não são os doutores da lei, mas eles foram instrumentos de Deus de uma maneira concreta. As pessoas, os milagres aconteceram, as pessoas se converteram. Então, ser batizado no Espírito não é uma experiência etérea, é algo concreto.
é algo que nos leva a fazer algo, é algo que nos torna, que nos insere nesta realidade do mundo. Ao enxergar as pessoas, você quer ver uma coisa que o Espírito faz com a gente? Pedro poderia, e os apóstolos todos, enxergar todos aqueles povos, 16 etnias naquele momento, todos adoradores de Deus. Mas o Espírito fez com que Pedro compreendesse que aqueles povos todos precisavam ouvir que Jesus, aquele que foi crucificado de maneira errada pelo Sinédrio, na conspiração de Pilatos com Caifás, que ele era o centro da vida e que aqueles povos que estavam ali para adorar precisavam desta boa notícia, desta boa nova. Não era mais o cumprimento das regras, dos rituais do judaísmo, mas encontrar-se com este Cristo, que era o cumprimento da história, que era o cumprimento das promessas do Antigo Testamento, e que morreu para cumprir o propósito de Deus. A comunidade do Espírito é aquela que faz do batismo no Espírito algo concreto em sua vida. Sabe? O que demonstra de concreto que o Espírito está dirigindo a sua vida? Às vezes, dentro do nosso lar, nós precisamos ter uma atitude que revele que não é a carne que está dirigindo a gente. Uma resposta, um comportamento, uma decisão. Eu digo porque eu entendo que isso tem acontecido, que há famílias que querem ser surpreendidas por você, marido, dizendo um dia assim: hoje nós vamos desligar a televisão, o celular, e eu quero orar com vocês aqui, fechar os olhos e orar por vocês. Vamos ler um trecho da Bíblia. Eu sei que há famílias que o Espírito só vai mostrar que está ali dentro quando chegar na hora de ir para a igreja, seja de manhã ou de noite. Alguém vai falar assim, vai levantar e falar: hoje é dia do Senhor, hoje é o tempo de nós adorarmos ao Senhor juntos, e vamos levantar. Mas tem festinha, não sei, mas tem um jogo de futebol, mas tem a Fórmula 1, mas tem... Não, a prioridade nossa vai ser adorar ao Senhor em família, como família, e junto com a nossa família de fé. Coisas concretas que revelam que de fato o Senhor está dirigindo os nossos anseios, as nossas decisões. O Espírito, a comunidade do Espírito é aquela em que o batismo no Espírito, essa inserção no corpo de Cristo é algo concreto. É aquela que testemunha de Jesus, porque quando Jesus fala aos seus discípulos que vocês vão receber poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, na Samaria, até os confins da terra. Ele está dizendo que nós vamos testemunhar de Jesus, do conteúdo que é Jesus. Nós não estamos aqui pregando a nossa denominação, ainda que eu goste de ser batista. Nós não estamos aqui pregando a Igreja Batista do Parque, ainda que nós amemos esta comunidade. Nós estamos aqui falando de Jesus. Se alguém me perguntar onde é que é bom você adorar o Senhor, olha, tem uma igreja boa, que tem um povo bom, que tem uma boa notícia, e que adora o Senhor. Vem fazer isso conosco, vem crescer conosco. É aquele povo que fala da obra da salvação. Jesus é aquele que nos justifica, é aquele que morreu no nosso lugar, que levou sobre si os nossos pecados, cujo sangue perdoa e purifica os nossos pecados. Jesus é aquele que é o padrão para a nossa vida e que é o nosso caminho de santificação, é o processo que Deus quer fazer na nossa vida para nos tornar parecidos com Jesus. Sim, a minha esposa precisa achar que eu sou parecido com Jesus, as minhas filhas precisam achar que eu sou parecido com Jesus, as ovelhas precisam achar que eu sou parecido com Jesus, e a recíproca é verdadeira. Eu preciso encontrar você na rua, quando você está chegando na igreja, e falar: lá vem aquele irmão que parece com Jesus, ou aquela irmã que tem um amor que parece o amor de Jesus, porque nós somos uma comunidade onde o Espírito trabalha na nossa vida para nós testemunharmos de Jesus, não só que Ele é o Salvador, mas que Ele está em nós, que Ele habita em nós, que Ele vai moldando a nossa vida, e que a nossa esperança está mudada. Agora nós temos um motivo, esse Cristo que dirige a história.
eu quero chegar com ele no fim desta história. Essa identificação com Jesus. Você se lembra que Pedro, depois que Jesus foi preso, e já tinha avisado a Pedro que ele ia negá-lo 3 vezes, Pedro já tinha, de uma maneira muito enfática, dito: olha, todos podem fugir, te negar, mas eu jamais te deixarei, Jesus. Jesus afirma a Pedro: olha, Pedro, o diabo está te cirandando, ele está peneirando você para ver o que é que sobra de você, se essa fé realmente é verdadeira. Eu estou orando por você. E naturalmente que Pedro, Jesus sabia quem era Pedro, sabia de todas as coisas, e Pedro negou a Jesus. E quando Pedro nega a Jesus, uma das ocasiões, ele vai tentar se aquecer perto de uma fogueira, e as pessoas olham para ele e dizem assim: certamente você é um deles, você é um daqueles que andava com Jesus. E interessante que a palavra que eles usam ali é: o seu modo de falar o denuncia. Quando você fala, o que você denuncia? Que você é palmeirense, são paulino, corintiano, de direita ou de esquerda? Pelo jeito, só do jeito do irmão falar, eu já sei que ele, não é assim que a gente recentemente falava, né? Fulano, já sei que, se ele tiver com uma camisa dessa cor ou daquela, já denunciou quem ele é. Pedro foi denunciado pelo jeito que ele falava. Eu não estou dizendo que você tem que chegar em todo lugar, lá na sua empresa, e falar: glória a Deus aqui, Deus, né, aquele negócio que só mete Deus em tudo, Jesus em tudo. Não estou falando isso. Mas o que as pessoas percebem a respeito daquilo que é na minha casa, da maneira como eu falo, do que eu me comporto, com os sonhos e projetos que eu tenho no meu coração? Pedro foi denunciado pelo jeito que falava. Ou quando os primeiros cristãos, eles foram chamados de cristãos, foi quando as pessoas foram perseguir. O evangelho chegou em Tessalônica, contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando contra eles: estes homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui. Tessalônica ficou assustada com esses crentes chegando, e a palavra que poderia definir assim: olha, esses homens têm colocado o mundo de cabeça para baixo. Pega essas cadeiras, vira tudo de cabeça, com os pés para cima. Estão fazendo isso, porque naquela sociedade em que os homens podiam ter muitas mulheres, agora eles só tinham uma. Naquela sociedade onde podia haver escravos, agora havia cuidado, havia libertação. Naquela sociedade onde havia muitos ídolos, muita gente possessa, quantas pessoas, quantos momentos a gente viu Jesus libertando pessoas de possessões terríveis. Agora havia um poder que as libertava. Quando Éfeso, aquela moça que interpretava, que adivinhava o futuro, ela foi liberta. E eles falaram: está mudando tudo. Ou quando Jesus libertou aqueles espíritos e mandou para aqueles porcos, que era a economia daquela cidade girava em torno da criação de porcos. Olha, esse evangelho vai causar um transtorno tremendo. Eu era gerente da banca do bicho, né? Tem um colega que é pastor hoje, que ele fala assim: eu era gerente da banca do jogo do bicho. Aí ele se converte. Como é que ele vai sustentar a família agora? Jesus vem transtornar a vida do fulano. É assim que Jesus faz. E eles começam a perceber que esse povo tem um jeito de viver diferente. Eles creem em algumas coisas diferentes. No momento em que você pode fazer trisal, não precisa mais de advogado para se divorciar, gente lutando pelo seu próprio casamento, jurando fidelidade, compromisso. Pode não ser bom, mas é até o fim que a gente vai ficar juntos. Podemos passar por lutas, mas vai ser até o fim. Esse é um compromisso que nós temos um com o outro. Gente que chegou, que alvoroça o mundo, que transtorna o mundo, que fala assim: é possível. Quantas pessoas você já viu na sua vida que descriam, que não acreditavam, mas diante da sua presença, do seu exemplo, dos seus valores, ele fica constrangido. Eu não consigo crer como você, mas eu sei que é possível, porque você está vivendo isso. Gente que
permite que o Espírito Santo faça da gente testemunha no mundo. A comunidade do Espírito testemunha de Jesus, ou pelo seu conteúdo, ou pela sua identificação com Jesus, com a presença de Jesus no meio do povo. Essa comunidade do Espírito é aquela que busca, ouve e obedece à orientação do Espírito. Lá em Atos, no capítulo 13, diz que na igreja de Antioquia havia profetas, mestres, Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém, Saulo também. E diz que aquela igreja vivia um momento especial. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, a comunidade, a igreja, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Uma comunidade que busca ouvir. Eu aprendi muito cedo que pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder, mas muita oração, muito poder. Então não adianta você querer ter intimidade com Deus, se você não fizer as coisas básicas da vida cristã, que é a oração, a leitura da Bíblia e o serviço na comunidade de fé. Isso é o básico. Sem isso a gente não tem intimidade com Deus. E essa busca, quantas vezes você enfrentou uma luta? Não é quando a gente mais ora? Não é diante das lutas que a quarta-feira de oração a gente acha tempo a gente sai correndo do serviço, pega condução lotada e chega, porque a gente precisa. Quando marcam vigília de oração, falando, dessa eu não posso faltar, porque eu preciso. A comunidade do Espírito é aquela que busca. E eu sei que você deve conhecer alguém que você fala assim, fulano, eu sei que ele ora mais que eu. E é aquela pessoa que você acha que a oração dela tem mais poder que a sua. E que você precisa se encostar nela, porque a Bíblia diz que a gente vai crescer de fé em fé. Não tem problema. Quando a gente está fraco, a gente procura alguém que está mais forte. Quem está mais forte tem o dever de sustentar o mais fraco. Esse é o privilégio de estar mais forte, poder sustentar o mais fraco. Aquela comunidade jejuava, orava, e aí ouviu o que o Espírito estava dizendo. Então não espere ter sensibilidade para discernir a voz do Espírito sem estas buscas na nossa vida. A comunidade do Espírito, ela busca ouvir e obedecer à orientação do Espírito. Eu queria pensar com você, terminar, e para o final, pensando nessa comunidade do Espírito, é aquela que ouve a voz do Espírito. A gente precisa buscar. Mas quando a gente olha as cartas do Apocalipse, viu, irmã Olga? No Apocalipse, tá certo? Tem aquelas 7 cartas, aquelas 7 igrejas, não é? E tem uma lição muito bela. Se você não entender o que cada carta fala, você precisa guardar pelo menos a exortação final que Jesus faz a cada igreja. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Para cada igreja, Deus tinha uma exortação, uma repreensão, uma orientação, uma direção, uma palavra. Nenhuma daquelas igrejas existe hoje. Ao longo da caminhada histórica, elas desapareceram. Porque igrejas físicas, localizadas, às vezes elas morrem, elas deixam de existir. Mas a igreja de Jesus, ela continua existindo. A igreja de Jesus passou por Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, se localizou naquele terreno, naquele lugar onde elas se reuniam, mas com o tempo elas deixaram de existir. Recentemente a gente viveu um movimento na Inglaterra, nos Estados Unidos, especialmente na Europa, de muitos templos, de igrejas históricas, centenárias, sendo vendidas para, naquela época, eram discotecas, boates, porque essas igrejas deixaram de existir. E sabe por que elas deixam de existir?
porque elas deixam de ouvir a voz do Espírito. Algumas querem continuar vivendo no século XVI. Tem igrejas, templos que foram criados no tempo de Calvino, de Lutero. Estão lá verdadeiros monumentos de pedra, gélidos, porque não conseguem ouvir a voz do Espírito para este tempo. Lembra que cada igreja recebeu uma exortação porque ela tinha uma necessidade específica. Foram 7 igrejas, 7 situações diferentes. O Espírito falando a cada uma delas. Jesus caminhando no meio dos castiçais, que eram as igrejas. Jesus está caminhando no meio da igreja. E a igreja precisa ouvir esta voz. Ter sensibilidade. O que Jesus está mandando a gente fazer hoje? Em 1963, 62 por aí, depois eu vou até pegar essa data com certeza. O Espírito chegou para esta igreja, para aquele pastor que estava liderando esta igreja, e disse assim: vocês precisam comprar um terreno. Onde? Que lugar? Tem um bairro novo aparecendo lá no... Isso aqui era o fim do mundo, né? Em 1963 não tinha mais periferia, não é? É que nem lá onde eu moro. Em 1960, meu pai foi morar lá em 59. Tinham 3 casas na rua. Era o fim do mundo aquilo. Aí o Espírito fala assim: olha, vocês precisam comprar um terreno, porque pessoas vão crer. Só que hoje ele está dizendo assim: vocês não precisam comprar um terreno. O que nós precisamos fazer como igreja? O que o Espírito está falando para nós hoje? O que ele começa a incomodar o coração da igreja? A igreja precisa se deixar dirigir e entender que as circunstâncias precisam ser compreendidas a partir da perspectiva do Espírito. Lembra o que Lucas registrou lá em Atos capítulo 8, quando ele vai contar sobre a história de Paulo? Paulo começa a ser introduzido na história da vida da igreja. Diz assim que Paulo estava ali consentindo com a morte de Estevão, e naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. E sabe o que aconteceu? Enquanto Paulo devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastando homens e mulheres e lançando na prisão, essas pessoas que foram espalhadas por causa da perseguição, que foram dispersas, gente que abriu mão do seu trabalho, que já tinha o seu networking daquele momento, já tinha os seus clientes ali, eles tiveram que sair de Jerusalém, tiveram que fugir, ir para outras cidades, ir para outros lugares do império. E sabe que o Espírito estava dirigindo isso, estava conduzindo isso, que essa história não escapou das mãos de Deus, que aquela pessoa que estava assim: poxa Deus, o Senhor esqueceu de mim, eu tinha uma clientela fixa aqui, minha família estava bem, a minha história particular estava tão boa. Aí Deus fala assim: eu preciso levar o evangelho para outras partes do império, e a minha história particular, eu pego minhas ferramentas e vou lá para aquela cidade que eu não conheço ninguém, começar um novo negócio. E aí as pessoas olham para mim e falam assim: você fala de um jeito estranho, diferente, quem é você? E vocês se reúnem, eu vi vocês cantando uma música lá, Yeshua, e aí eu começo a falar de Jesus para eles, e aí eu descubro que Deus, quando eu tive que fugir da minha cidade, pegar minhas coisas, pegar minha família, mudar para outro contexto, que Deus sabia o que estava fazendo, pegando a minha história particular e fazendo com que essa macro história pudesse ser escrita, pudesse ser conduzida. A gente precisa se relacionar com o Espírito como conselheiro. Quando Jesus reuniu seus discípulos naquela última ceia, ele disse assim: eu pedirei ao Pai, ele lhes dará a vocês outro conselheiro, o Espírito da verdade. A comunidade do Espírito se relaciona com o Espírito como um conselheiro da verdade. Todas as vezes que eu busco a Deus, e que Deus tem uma resposta, é a verdade. É por isso que muita gente não gosta de fazer
provas com Deus, porque pode ser que a resposta que Deus dê não seja a que Ele quer ouvir. Já pensou nisso? Quando eu era adolescente tinha muito disso, né? Muito namoradinho, essa coisa toda, vamos orar. Mas com aquele medo de que, e se Deus falar que não é fulana, que não aprova esse namoro, não é? Que dor que tinha essa dúvida, até a gente descansar, que quantas frustrações que Deus produziu na minha vida, que foram verdadeiras libertações. Só depois você vai entender que Deus sabia o que estava fazendo. E hoje é mais fácil a gente pedir a Deus que fale conosco. Então é preciso se relacionar com o Espírito como o conselheiro da verdade. Quando Ele der um conselho, entra de cabeça, não perde tempo, não tenha dúvida, vai na fé, como se diz. Se relacionar com o Espírito Santo como aquele que testemunha de Jesus em mim e através de mim. Ele testemunhará a meu respeito e vocês também testemunharão. Eu sei que nós vivemos um tempo em que a gente quer falar direto com o Espírito e sentir o Espírito, e a gente busca isso de uma maneira assim meio subjetiva, mas mas o Espírito Santo sempre lança a luz, aponta para a cruz de Cristo, sempre. Ele vai falar assim: olhe para Jesus, siga o exemplo de Jesus, obedeça a Jesus, submeta-se a Jesus, confie em Jesus. É assim que Ele trabalha na nossa vida. O Espírito vai testemunhar de Jesus e vai produzir em vocês também testemunhas. Ele se relaciona com o Espírito que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Jesus falando tudo isso aos seus discípulos naquela última ceia. Quem convence o mundo? Não sou eu. É muito triste quando a gente prega o Evangelho. Um sermão como esse, por exemplo, e você faz um apelo e nem sempre as pessoas se manifestam. Mas isso não é uma responsabilidade do pregador, como não é sua quando você falar de Jesus. Quem vai fazer isso, essa obra, é o Espírito Santo de Deus no coração das pessoas. Nós temos o desafio como comunidade do Espírito, de buscar, de ouvir e de obedecer o Espírito. O desafio de se deixar ser usado para testemunhar de Jesus, pelo que falamos e pelo que vivemos. Esse é o desafio da comunidade do Espírito. Você quer fazer parte da comunidade do Espírito? Amém? Você já sabe que em Cristo a história vem convergir. Ele faz com que, desde o começo até o fim da história, Deus tenha a história nas suas mãos. Por isso que hoje a gente pode descansar de que a minha vida não está solta, não está perdida, que em tudo que está acontecendo, Deus está fazendo e agindo também na minha vida particular. É por isso que eu posso dizer para você que hoje Deus quis falar com você. Não foi um sermão para todo mundo, foi uma mensagem para você. Deus quer cuidar e quer fazer de você uma testemunha na sua vida. Eu quero convidar você a orar sobre isso, a permitir-se ser este instrumento de Deus, a dizer assim: eu quero ter mais deste Espírito na minha vida, eu quero ouvir mais, eu quero buscar mais, eu quero ouvir mais, eu quero obedecer mais. Não é só ouvir, tá? Eu quero ouvir uma resposta, não, eu quero obedecer também. Que assim, quando o Senhor me der a direção, que o Senhor também me dê as forças para entrar de cabeça na sua vontade. Queria que você orasse por um instante no seu lugar, porque você sabe qual parte da sua micro-história precisa descansar em Deus. Qual parte da sua história particular precisa receber um significado a partir do que Deus está falando.
Rei do universo, o Senhor que está sentado num alto e sublime trono. Ó Deus, vem nesta hora tocar nestas vidas, para que esta paz que excede todo entendimento alcance também o coração destas pessoas, para que esta verdade de que o Senhor dirige a história do universo e da minha vida, do meu coração, domine a mente e o coração desses irmãos, ó Deus. Nós te agradecemos, porque a tua palavra é verdade, as Escrituras apontam para ti, e elas dizem que o Senhor é um Deus fiel, que não vai falhar em cumprir as suas promessas. Obrigado a Deus, e nós te agradecemos o nome precioso do Senhor Jesus, aquele que tem a história nas suas mãos. Em nome de Jesus, amém, ó Deus.